Expansão, queda e desintegração da família nuclear. Esse é o segundo vídeo da série sobre a crise da família nuclear e suas consequências. A família nuclear se tornou o grande modelo de organização da vida doméstica no século XX. Até hoje, boa parte das políticas públicas no Brasil e em vários outros países ocidentais eles se pautam por esse modelo. No entanto, esse ideal mal se estabeleceu mesmo na sociedade americana, onde teve um apogeu, uma espécie de expectativa de perfeição, ele já entrou em crise. E a gente vai observar todo esse fenômeno, além, sobretudo, encarar os resultados que ele trouxe. A família nuclear ela foi ficando cada vez mais atomizada, desencadeou uma série de consequências na área da saúde pública, da segurança pública, da arquitetura, da economia, etc. Essa família nuclear tradicional, né, um pai, uma mãe, 2 ou 3 filhos, se tornou uma minoria em boa parte do Ocidente. Se a gente for observar hoje nos Estados Unidos, menos de 1/3 dos indivíduos eles vivem dentro dessa condição. Aquela situação das famílias dos anos 50 até 1965, mais ou menos, que descrevia aquele American Way of Life, aquilo que a gente descreveu no vídeo anterior da família Doriana, não era algo normal, porque tinha uma série de fragilidades que não apareciam ali. Então foi algo de fato esporádico. Aquele modelo perfeito, como parecia que tudo estava funcionando. Foi um momento histórico em que toda a sociedade parecia conspirar, intencionalmente ou não, e que obscurecia a fragilidade daquele modelo nuclear. Vários aspectos contribuíram para o ápice do modelo de família tal qual a gente está observando, né, dessa família nuclear, e um dos principais dos principais fatores foi a mulher no recinto doméstico. Nos Estados Unidos, por exemplo, até metade dos anos 60, muitas empresas tinham um protocolo para não contratar mulher casada. E quando haviam solteiras contratadas, caso casassem, perdiam de pronto os seus empregos. Na maioria das mulheres passavam grande parte do tempo, boa parte delas, concentradas nas tarefas domésticas e cuidando das crianças, né, das coisas do marido, etc. E é claro, por sua vez, o marido era o provimento econômico, né, era o foco econômico da casa. Um outro fator foi a maior conexão entre diversas famílias nucleares. Isso muito mais do que hoje. Havia uma espécie de coalizão de famílias em dependência mútua. É uma situação que a gente pode pensar assim, um filho que sai do quintal de uma casa, vai para o quintal de outra e vai brincar e tem uma tranquilidade de estar na casa do vizinho. Então não havia talvez uma grande separação entre a vida de um e de outro. E isso mesmo já com o advento da televisão, que formou um grande fator de individualização, né, das famílias. As pessoas continuavam por algum tempo compartilhando o recinto privado, conversas na varanda, não fazia parte da vida da outra, né? Os amigos até ficavam à vontade para dar o pito, ou observar, fazer uma observação disciplinar, né, quanto ao filho do outro, etc. Mesmo no Brasil, com o advento da TV, que também promoveu uma individualização, havia um fenômeno que antes existia com o rádio, mas com a TV ficou famoso como o televizinho, em que várias famílias iam se encontrar na casa de alguém que tinha televisão e todos compartilhavam ali um momento para ver uma novela, um programa televisivo. Ou seja, por algum tempo, mesmo o modelo da família nuclear, ela vivia um cotidiano praticamente público, de alguma maneira, ou quebrava um pouco desse enclausuramento privado, pois todo mundo estava às voltas com uma série de relações, né? Então isso criava quase que uma teia, uma rede de apoio, de solidariedade. Isso ainda perdura em vários cenários brasileiros, sobretudo em cidades menores, embora a pressão das cidades maiores, das políticas públicas, vá no caminho contrário, ela vai no caminho da atomização. Outros fatores também contribuíram para o fortalecimento das famílias nucleares no pós-guerra, que foi o seu momento de ápice. O mundo convivia com uma sorte de participação das igrejas, sindicalização, todo o envolvimento social. Havia uma situação de prosperidade econômica tremenda, né? O Brasil viveu isso nos anos 60, 70, sobretudo. Então tudo contribuía para uma certa coesão familiar. Dentro daquele modelo, um homem, por exemplo, sobretudo na realidade americana, ele poderia prover sozinho uma família inteira, e fácil, um peão. Em 1961, por exemplo, o homem mediano americano entre 25 e 29 anos, ele ganhava 400 vezes mais do que o seu pai,
da geração anterior, né, na mesma idade. Então aquele período, especialmente no caso americano, ele parecia mostrar que uma sociedade estável era possível dentro desse paradigma da família nuclear. Contanto que as mulheres permanecessem na casa, né, houvesse um entrelaçamento entre várias famílias nucleares, formando uma espécie de família extensa, e as condições econômicas e sociológicas fossem possíveis. No entanto, isso não aconteceu. Nem nos Estados Unidos, que era onde tudo poderia parecer perfeito, e nem em outras partes. Ao longo de todo o século XX, há um processo de desintegração dessa família nuclear, e que se acelera, sobretudo, a partir das revoluções culturais dos anos 60 e 70. Porque, de fato, o constrangimento econômico, mesmo no caso americano, ele foi impactante, né? Já nos anos 70, o salário dos jovens começou a declinar, o que pressionou as famílias mais pobres. Mas o principal motivo dessa transformação foi cultural. A sociedade tornou-se mais individualista e auto-orientada. Privacidade e autonomia tornaram-se quesitos centrais à vida de cada um. Isso permitiu a desconstituição, né, de toda essa rede de famílias nucleares que acabava se formando dentro de vizinhanças e tudo mais. Soma-se a isso o advento de todo o movimento feminista dos anos 60, a partir dos anos 60, 70, etc., e que passou a significar, dar um outro significado para a vida da mulher, né, uma noção de mais sozinha, mais voltada ao trabalho, mais concentrada na carreira, e menos aquele foco único da casa, da família e do marido. Isso sem contar a explosão, né, do fenômeno do divórcio. O índice de mães solteiras explodiu. Mas o próprio sentido de casamento também se transformou. Nos Estados Unidos, desde os anos 60, a cultura familiar dominante tem sido o casamento autoexpressivo. Quer dizer, os americanos buscam cada vez mais o casamento por autodescoberta, autoestima, crescimento pessoal. O casamento já não é mais primordialmente a ideia de crescer e multiplicar, ter filhos, cuidar dos filhos. Ele se resume à satisfação dos adultos, ponto. No Brasil, esse processo, embora um pouco mais tardio, ele não foi muito diferente, tão pouco menos dramático, menos drástico. Em 2015, por exemplo, da população em geral, o percentual de mulheres sem cônjuge, com filhos, ele chegou a 16,3%, ou seja, as mães solteiras, né? Menos do que o índice de casais sem filhos, que chega a 19,9%. Já o de casais com filhos era de apenas 42%. Agora, se observarmos apenas os casos de famílias com filhos, o percentual para mulheres sem cônjuge, né, de mães solteiras, com filhos, sobe para 26%. O de casal com filho, com mulher como referência, 15%, e aqueles que o homem são a referência, sozinho, sem uma mulher, apenas 3%. O quesito que apresenta recorrentes quedas é justamente o de casais com filhos com o homem como referência, ou seja, o padrão daquela família nuclear. Ainda assim, ele representa a maioria das famílias com filho, que é 53% no Brasil. Agora, o resultado dessa fragmentação ele é perverso. Vou citar um exemplo de um diagnóstico feito em 2019 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro sobre um raio-x da primeira vara da infância e da juventude sobre os menores que entravam no DEGASE, no sistema prisional, no sistema, na verdade, de reclusão de menores infratores. 95% do século masculino, desses 32% tinham entre 12 e 15 anos, 68% entre 16 e 18 anos, mais da metade já havia cometido outro crime, né? 53% deles eram reincidentes. O importante desses dados é que, para o argumento a respeito da família, é que a ausência da figura paterna, isso é central isso incidia nas ações criminais por boa parte daqueles jovens. Porque 89% dos menores vieram de famílias monoparentais femininas, filhos de mães solteiras, com em média 3,8 filhos, né? E inclusive 12% também já tinham filhos, menores já com filhos. Bom, a conclusão é que essa mudança cultural, essa atomização da família, ela pode ter sido boa para um número muito pequeno de adultos, mas não em geral para o público em geral, né? E não para a maioria das pessoas, não para as famílias, não para o casal, não para as crianças, não para a sociedade, sobretudo não para os mais pobres. As famílias não têm menos... As famílias hoje elas têm menos parentes para ajudar nos momentos difíceis, né? As redes são menores de alguma maneira,
E o número de divórcios aumentou também de modo explosivo, né? 15 vezes já entre 1870 e 1920. E depois aumentou mais ou menos no mesmo ritmo até o apogeu da família nuclear, lá pelos anos 50, 60. Para se ter uma ideia de como, desde o século XIX, o divórcio causava essa desestruturação familiar, sobretudo um efeito perverso, né, sobre os filhos. Eu até recomendo a leitura, por exemplo, de Henry James, né, do livro Pelos Olhos de Maisie, que é uma obra de 1897, e ela apresenta o dilema, né, de uma família aristocrática inglesa, em que os pais se divorciam, e a obra é muito interessante porque ela apresenta a visão da menina, né, da Maisie, sobre essa confusão, né? Isso já causava um trauma, né, na criança, e o autor identifica muito bem isso, talvez um dos primeiros momentos na literatura. Bom, a questão do divórcio é um dos principais temas da sociologia. Isso a gente pode observar também uma obra muito interessante, né, Denise Rogemont, Amor e o Ocidente, que ele relata que o divórcio é um paradoxo moderno, né, o reflexo que é o caudatário do romantismo, pois ele acha muito curioso como é que numa vida cheia de escolhas as pessoas se separavam cada vez mais. Esse processo, que é um processo centenário, né, de desconstrução da família, que atravessa até a própria família nuclear, encontra um interregno no pós-guerra, levou a sociedade ocidental a ter um atrofiamento inédito na noção de família. Nos Estados Unidos, entre 1970 e 2012, a parcela de famílias feitas de casais com filhos foi reduzida pela metade. Se em 1960 apenas 13% de todos os domicílios eram domicílios unipessoais, em 2018 era de apenas 28%. Em 1850, 75% dos americanos com mais de 65 anos viviam com parentes. Em 1990, o índice era de apenas 18%. Nas últimas 2 gerações, as pessoas passaram cada vez menos tempo no casamento. E elas casam cada vez mais tarde e se divorciam com mais frequência. Em 1950, nos Estados Unidos, 27% dos casamentos terminavam em divórcio. Hoje, 45%. Em 1960, 72% dos americanos, dos adultos, eram casados. Em 2017, quase metade dos adultos americanos são solteiros. Uma pesquisa da Pew Research Center de 2019 revelou que mais de 4/5 adultos americanos disseram que se casar não era essencial para ter uma vida gratificante. Ao dizerem isso, eles não estavam apenas instituindo, né, deixando de lado a instituição do casamento. Não era apenas isso que eles estavam evitando, tratava-se de algo mais profundo. Em 2004, 33% dos americanos com idade entre 18 e 34 anos diziam que estavam vivendo sem qualquer parceiro romântico. Em 2018, esse número chegou a 51%. Trata-se de uma crise de relações em geral. Nas últimas 2 gerações, de agora para o passado, as famílias também ficaram muito menores. A taxa geral de nascimento nos Estados Unidos é metade do que era em 1960. Em 2012, a maior parte das famílias americanas não tinha filhos. Há mais lares hoje com animais, com pets, do que com crianças. Em 1970, cerca de 20% das famílias tinham 5 ou mais pessoas. Em 2012, apenas 9,6% das famílias têm 5 ou mais pessoas. No Brasil, não foi nada diferente. Já em 2013, havia mais famílias com cachorro ou gato do que com criança. E de cada 100 famílias, 44 criam, por exemplo, um cachorro ou um gato. E só 36 têm crianças de até 12 anos de idade, segundo dados do IBGE. Há um reflexo também importante na arquitetura, onde a gente percebe essa transformação toda, né, no paradigma da família. Como no planejamento urbano. É o caso, como a gente percebe o espaço físico de circulação das famílias nucleares diminuiu, as casas, os apartamentos foram se tornando cada vez mais enxutos. Outrora, as crianças tinham todo esse espaço de brincar naquilo que eu falei de uma família nuclear estendida, né, com a relação entre os amigos, vizinhos e tudo mais. Então, havia gramado e as ruas eram livres, sem maiores riscos. Isso era um cotidiano muito comum em várias cidades do Brasil. Isso foi suprimido por uma certa vida de apartamento. No máximo que se tem dentro de uma camada da classe média são os condomínios fechados. Ainda assim, trata-se de praticamente do que jocosamente se fala vida em cativeiro, né? Os ambientes ficaram cada vez mais herméticos. Além do lado lúdico, a sociedade diminuiu. Há praticamente um código de autossuficiência que
prevalece entre os membros das famílias nucleares contemporâneas, atomizadas. Isso sem contar o fenômeno da violência também. O surto de sequestros que atingiu a sociedade brasileira nos anos 90, ela gerou uma série de traumas e restrições que até hoje são pouco pesquisados, na verdade. Há um documentário interessante que está no Amazon Prime, chamado Sequestro, que vale a pena ser conferido. Além da transformação das famílias, o que ocorreu nas últimas gerações foi a consolidação de um fosso, na verdade, quanto aos modelos disponíveis. Os modelos foram ficando muito diferentes, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o caso americano, pelo menos há dois regimes familiares completamente diferentes. Entre os mais educados, né, os mais ricos, os padrões familiares são quase tão estáveis quanto nos anos 50. Entre os menos afortunados, a vida familiar ela costuma ser um caos, né, um grande dilema. Há uma razão para essa divisão. Pessoas ricas, pessoas com melhores condições financeiras, elas têm recursos para sustentar efetivamente esse modelo de família nuclear e até um pouco de uma família extensa. O conforto econômico lhe permite prover uma série de serviços, utensílios, que são bastante caros. Trata-se de um luxo, né, que apenas a alta classe acaba tendo condições de arcar. Essa desigualdade, na verdade, ela é um efeito recente. Até os anos 70, sobretudo nos Estados Unidos, as estruturas familiares de ricos e pobres elas não diferenciavam-se tanto, elas eram um pouco mais semelhantes. Agora, como eu disse antes, é um abismo, na verdade, entre os modelos. A gente pode ver, por exemplo, em 2005, 85% das crianças nascidas em famílias de classe média alta nos Estados Unidos vivia com os dois pais biológicos, quando a mãe estava com 40 anos. Entre as famílias de classe trabalhadora, apenas 30. Quanto aos casamentos, os americanos de 18 a 55 anos são casados apenas 26% entre os mais pobres e 39% da classe trabalhadora. As diferenças na estrutura familiar aumentaram a desigualdade de renda, calcula-se mais ou menos 25% na sociedade americana. Tanto que pesquisadores calculam que se retornassem, né, as taxas de casamento dos anos 70, a pobreza infantil ela ia diminuir em cerca de 20%. Todos esses dados vocês vão poder observar em um artigo que vai estar no link, esse vídeo. A deterioração do casamento ele atrapalha, ou seja, mais os desprivilegiados do que os que estão nas camadas mais superiores da sociedade. Então espanta que esse tipo de assunto nem mesmo figurou, né, em boa parte dos debates a respeito, por exemplo, da reforma da Previdência, que dominou os debates no Brasil no ano de 2019. E um dos aspectos principais da crise do sistema de pensões do Brasil é justamente o achatamento das famílias, né? A redução da taxa de fertilidade e a diminuição do crescimento populacional. Ao contrário do que se possa pensar, uma população robusta ela significa um poder político robusto, é um ativo de poder. Isso fica claro se a gente observar países como China, Índia, até mesmo Japão, inclusive países europeus também, que a gente observa, são países pequenos, mas muito densos, né, demograficamente muito densos. E tem mais, no caso da Previdência, a taxa de natalidade é um elemento essencial no sistema de solidariedade, que é condição necessária a qualquer previdência pública no mundo. Sem novas gerações trabalhando, não há como arcar com a aposentadoria dos mais idosos. É certo que os resultados desse drama, né, não se resumem à Previdência, mas abarcam toda a estrutura social e econômica. O descuido com a família gera efeitos diretos na criminalidade, violência, desenvolvimento humano de cada um, profissional, escolar, etc. E são esses os efeitos danosos que eles têm origem, né, no desequilíbrio, no estresse, sobretudo das crianças, a partir dessa estrutura familiar. Pessoas que crescem em famílias estruturadas, elas têm maiores dificuldades na formação escolar e profissional. E a consequência é que a pessoa tem menos autoconfiança, autocontrole, o ambiente que foram formadas não lhes passava essas noções mínimas de segurança e estabilidade. E é isso que a gente tentou apresentar, né, nessa parte que eu falei dos dados a respeito da vara da infância e da juventude, no caso do Rio de Janeiro, né, sobre os menores.
infratores, e também algo que a gente vai observar nos vídeos posteriores sobre a continuidade, sobre as consequências da crise da família nuclear. Espero que tenham gostado, qualquer coisa curtam os nossos vídeos, deem um like e compartilhem esse vídeo.